O que aconteceria hoje se um piloto da Força Aérea Americana fosse abatido no espaço aéreo da Coreia do Norte e ele nisso fosse dado como desaparecido em ação, tanto ele quanto o seu avião? É mais ou menos isso que aconteceu com o personagem Joe McTozy no livro O Último da Raça, ou simplesmente Last of the Breed, de Lois L'Amour. O livro foi lançado no auge da Guerra Fria em 1986, ano em que houve a explosão da usina de Chernobyl na Ucrânia. E aqui no Brasil saiu pela editora Globo no mesmo ano. Esse foi um dos últimos livros de Lois L'Amour. Ele viria a falecer 2 anos depois, no dia 10 de junho de 1988, aos 80 anos, em Los Angeles. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem é Lois L'Amour. É como Jorge Amado e Paulo Coelho aqui no Brasil. Ele é um autor muito grande, e como sempre aqui, quem é apenas um leitor ávido conhece a sua obra. Ele é escritor de romances, é autor de muitos contos, mas L'Amour é mais conhecido por escrever romances de faroeste, que ele gostava de chamar de histórias de fronteira, que incluem Rondo, Chalaco e a série Sect. Mas L'Amour não ficava apenas nos westerns. Escreveu também ficção histórica, Um Tambor nas Trevas, uma história que se passa na Idade Média, e a ficção científica de Haunted Mesa, algo como Mesa Assombrada, além de poesia e livros de não ficção. Muitos dos seus romances viraram filmes ou minissérie para a TV. Rondo, de 1953, com John Wayne, Chalaco, de 1968, com Sean Connery e Brigitte Bardot, Catlow, de 1971, com Yul Brynner, The Sects, de 1979, com Tom Selleck e Sam Elliott, Crossfire Trail, de 2001, com Tom Selleck, além do filme para Disney, baseado no livro sobre 2 crianças perdidas no deserto, Dawn the Long Hills, de 1987. E atualmente há produções em andamento sobre seus livros, como o romance Flint, que será estrelado por Josh Holloway, conhecido como Sawyer da série Lost e por seu papel em Yellowstone, e o mais recente, a série Dexter da HBO. Resumindo, Lois L'Amour é relevante até hoje. E o outro livro que foge dessa questão de western e que está sendo considerado hoje é O Último da Raça. O Major Joseph McTozy, piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, é de descendência indígena, Sioux e Cheyenne. Está pilotando uma aeronave experimental quando seu avião cai sobre a Sibéria, no auge da Guerra Fria, no auge da União Soviética. O coronel Arkady Zamatev ordena a captura dele. Seu objetivo é obter informações secretas sobre a tecnologia experimental da aeronave e tentar recrutar Mac para o seu lado. Então ele é levado para um gulag. Um gulag era um sistema de campo de trabalhos forçados e que serviu como ferramenta central de repressão política e exploração econômica. Gulag é um acrônimo que significa Administração Geral dos Campos. As condições de vida eram brutais. Os prisioneiros trabalhavam até 14 horas por dia em regiões inóspitas, como a Sibéria e o Ártico, enfrentando frio extremo, fome severa e doenças. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas passaram pela detenção e que entre 1,6 e 1,7 milhão de pessoas morreram devido às condições precárias ou por execuções. Então algo inusitado acontece. John Mack consegue fugir da prisão, consegue fugir do gulag. Isso não é spoiler, faz parte da sinopse. Ele foge no auge do inverno siberiano. Veja o que o livro diz sobre o clima da região naquele momento, na página 29 do Último da Raça, que diz o seguinte: abaixo de 45 graus negativos, a borracha dos pneus chega a rachar e até metal quebra com facilidade. Com muita sorte, numa temperatura dessas, um carro dura 2, no máximo uns 3 anos. É uma jornada de 3.200 quilômetros através da vastidão siberiana. Lois L'Amour era conhecido por sua pesquisa meticulosa e, quando possível, in loco. Mesmo sendo militar, John Mack utiliza o conhecimento ancestral de suas raízes Sioux e Cheyenne para sobreviver na Sibéria. Rastreamento e furtividade. Ele se move sem deixar rastros, confundindo até os batedores mais experientes. Criação de ferramentas, fabrica lanças que servem de cajado para caminhar, arcos, flechas e roupas de peles de animais para enfrentar o frio extremo. Táticas de guerrilha, usa o terreno a seu favor. Agora, algo que você deve fazer a seu favor é o like que você vai deixar nesse vídeo, ok? Deixe o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Esse era o cenário desfavorável para ele naquele momento. E não era só isso, ele estava longe de tudo. Era um estrangeiro e não era um estrangeiro qualquer. Era um americano fugitivo e militar. Os pontos que ele localizou de fuga ou era a Mongólia, que era algo desconhecido para ele, a China, tão vigiada quanto a União Soviética, e o Estreito de Bering.
O Estreito de Bering é o objetivo final, é o ponto mais próximo entre a Ásia e a América do Norte. O estreito tem cerca de 85 quilômetros de largura. Não é tão estreito assim. No livro, John Mack planeja cruzar essa passagem para retornar ao solo americano. Agora, se isso vai acontecer, é outra situação que o livro vai responder. Então, Zametev coloca o exército soviético atrás dele, em especial um Yakut. Não confundir com Yakult, o leite fermentado. Yakut é o equivalente ao indígena americano. Vivem na região da Sibéria, da República da Lakutria, e a sua capital, Yakutsk, são famosos por viverem em uma das regiões mais frias do planeta. Yakutsk é frequentemente citada como a cidade mais fria do mundo, com temperaturas que podem cair abaixo de 50 graus negativos no inverno. E o nome desse Yakut é um rastreador experiente chamado Alekhine. E o maior orgulho dele é ter localizado qualquer fugitivo. Nenhum fugiu sobre sua guarda. John Maktose é de descendência indígena, como já mencionado. Alekhine também, e um rastreador. Então é um embate entre um Sioux Cheyenne e um Yakut siberiano. Lois Lamour explica que a origem do sobrenome de Joseph Maktose é de origem Lakota Sioux. No livro ele revela que o nome não é um sobrenome ocidentalizado comum, mas sim uma tradução direta dos povos nativos. Maka significa terra ou solo. Tose ou to refere-se à cor azul ou verde. Em muitas línguas Siouan, a mesma palavra descreve essas tonalidades da natureza. A tradução no contexto da história, o nome é traduzido como o homem da terra azul ou simplesmente ligado à cor da terra sob certas luzes. O texto do livro é agradável, sem firula, não é cansativo. Apesar de ser uma história de perseguição, ele não tem muitas cenas de ação, ele tem ações pontuais, mas isso não deprecia a história em nenhum momento. Acho que o grande ponto alto é a jornada que o John Maktose faz e como ele vai conseguir resolver cada situação difícil. Acho que isso é o mais interessante. A conclusão não tem uma cena espetacular, mas ela fecha de forma satisfatória, de uma maneira que remete ao início do livro. Mas isso você só vai saber lendo, e é muito interessante. Jack Carr já disse várias vezes em entrevista que o seu livro, o terceiro, Savage Sun, foi inspirado em Zaroff, o jogo mais perigoso, e o último da raça de Lois Lamour. Isso reforça o nível de importância do livro. Outro fato importante, se você for adquirir o livro da editora Globo, observe a capa, ali diz mais de 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Hoje é um número que assusta, só que naquela época não existia internet, não existia streaming e o videocassete estava engatinhando ainda. É natural as pessoas se apegarem mais a revistas e livros. Basta lembrar que aqui mesmo no Brasil, a antiga revista Espada Selvagem de Conan, da própria editora Abril, chegou a vender num mês mais de 150 mil exemplares. E para mais atualizações semanais sobre o Último da Raça e os demais livros de Lois Lamour, não se esqueça de curtir e seguir esse canal. E lembre-se, o canal Max de la Torre tem vídeos aos domingos no YouTube e no TikTok às 11 da manhã.